Existe motivo real para uma preocupação de uma guerra nuclear hoje no mundo? Vocês conseguem visualizar isso? Bom, começo eu então. Eu acredito que, comparativamente, né, em relação a outros períodos recentes, se a gente pensar no pós-Guerra Fria, desde a década de 1990, eu acho que o risco nunca esteve tão alto. O que não quer dizer, para não parecer assustador assim de cara, que seja um risco iminente, mas, de fato, a gente vem vendo uma série de processos que têm contribuído para o aumento desse risco, né? A diminuição da confiança nas instituições internacionais, a diminuição da cooperação entre os estados, e, além disso, claro, o próprio processo de modernização dos arsenais nucleares que os países vêm implementando nesses últimos anos. Então, além disso, né, somado a um cenário internacional bastante conturbado que a gente tem visto pela guerra na Ucrânia, pela situação no Oriente Médio, em Taiwan, eu acho que tudo isso nos coloca em um estado de, pelo menos, deveríamos estar pelo menos alerta em relação a isso. Tem esse mesmo entendimento? Eu concordo com o Pedro, e hoje eu acho que nós temos um cenário de que muitos países, embora não tenham oficialmente um programa nuclear, né, reconhecido pelo sistema internacional, há evidências de países como Israel, Irã, a própria Coreia do Norte, que estão desenvolvendo programas nucleares numa tentativa de se reforçar a defesa destes países sobre qualquer tipo de ameaça, né? Então, por exemplo, se a gente olha para Israel hoje, que está numa guerra na faixa de Gaza contra o Hamas, e muito provavelmente recentemente com o próprio Hezbollah, esse desenvolvimento de programas nucleares, ele não é um programa de origem pacífica ou científica, ele tem uma finalidade bélica e militar. Eu também não vejo que a gente tem uma guerra nuclear num horizonte próximo, mas é preocupante quando você vê desenvolvimento de programas por países que até então haviam estagnado ou interrompido suas pesquisas, inclusive na temática de armamento nuclear, voltarem a essa discussão. Acho que a China é um exemplo, né? O próprio Japão tem algum tipo de produção já nesse campo, a Alemanha, que desativou suas usinas nucleares. Hoje você já vê algum tipo de ensaio, discurso político com relação à necessidade de pelo menos se pensar nessas armas para a defesa do território.